Olá, amiguinhos do canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que eu quero compartilhar com vocês, que é uma história de aventura, de amizade e também de sobrenatural. Eu espero que vocês gostem, então fica comigo para vocês ouvirem a história. Contava eu mais ou menos a idade de 14 anos. Eu tinha uma amiga inseparável, como tantos outros adolescentes dessa idade, e aonde eu fosse, eu e minha amiga íamos juntas, sempre juntas, eu e Miriam, esse era o seu nome. Eu estava com 14 anos e Miriam estava com 15. Nós éramos assim inseparáveis. Às vezes eu dormia na casa dela e vice-versa, às vezes ela vinha dormir na minha. E assim nós não nos desgrudávamos. Porém, naquele final de semana, nós já havíamos combinado que eu iria dormir na casa de Miriam, pois sua família iria visitar um museu que tinha uma fama de assombrado. A princípio eu fiquei um pouco ressabiada, pois fortes eram os boatos que povoavam aquele local, porém a minha curiosidade era mais forte do que o medo. E lá fomos nós, no domingo pela manhã, para tal visita ao museu, que na verdade ficava bem próximo da nossa cidade. E assim fomos eu e a família de Miriam, pois havíamos programado tudo para esse domingo na parte da manhã. Logo que nós chegamos ao museu, eu senti um frio assim percorrer o meu corpo. Eu não sei se era por medo ou se eu já estava sugestionada pelas histórias que todos da cidade nos contavam sobre aquele lugar assombrado. Fato é que Miriam entrou também um tanto ressabiada. O dia estava quente, muitas pessoas transitavam naquele prédio espaçoso, cheio de antiguidades. Inclusive tinha a sala de bonecas de porcelanas, daquelas bonecas antigas que eram verdadeiras relíquias. Porém, outra sala do lado foi a que me deixou mais com medo. Foi aquela, porque ali existiam vários espelhos de várias épocas, de diversos modelos, que ali estavam expostos de uma forma muito ordenada. Então eu e Miriam me aproximei de um dos espelhos que mais me chamou a atenção. Porém, quando eu olhei firmemente no tal espelho, eu não vi a minha imagem, e sim de um boneco. Ele tinha um sorriso macabro e me encarava. Porém, isso não aconteceu só comigo. O mesmo viu a minha amiga Miriam, que estava, como sempre já falei para vocês, ao meu lado. Tal não foi nosso pavor que nós não quisemos mais visitar nada. E resolvemos então ir lá para fora com a desculpa que a gente ia tomar um pouco de frescor, que estava muito quente e que a gente ia apreciar a paisagem. Até porque, se nós disséssemos aos pais, à família de Miriam, o que tínhamos visto, por certo ficaríamos desacreditadas. Quando voltamos, eu ainda iria dormir na casa de Miriam, porém eu já não quis mais, eu já quis voltar direto para minha casa. Só no dia seguinte, eu e Miriam nos encontramos na escola. E ela me confidenciou que mal havia dormido. E eu disse a ela que ainda estava muito assustada. Resolvemos então contar para alguns amigos mais íntimos tudo o que havia acontecido, pois todos ali já tinham ouvido histórias do tal museu. Porém, o pessoal começou a zoar, brincar com a nossa cara, ninguém acreditava. Porém, a partir daquele dia, Miriam não conseguia mais dormir sozinha. Eu, por outro lado, não podia ver um espelho, que o pavor me dominava.
Um mês depois desses acontecimentos bizarros, eu estava certo dia andando distraída pela rua quando eu encontrei um pequeno embrulho. Eu estranhei o fato de alguém ter perdido alguma coisa, então eu resolvi abrir para ver do que se tratava. Quando eu abri esse embrulho, tal não foi o meu espanto. Gente, dentro daquela caixinha, dentro daquele pacote estava um espelho. Então eu vou falar para vocês, eu fiquei com o coração acelerado. Eu peguei ele com muito medo e resolvi olhar para ele. Porém, quando eu olhei para ele, eu vi a imagem daquele mesmo boneco do museu, que sorria e parecia que me hipnotizava. Num susto tremendo, eu joguei ele lá para o meio do arbusto que rodeava a calçada. Imediatamente, eu liguei para Miriam, que a essa altura estava em casa. Eu pedi a ela que viesse ao meu encontro, porque eu estava apavorada. Porém, eu não falei para ela do que se tratava. Logo que ela chegou, aí sim eu passei para ela tudo que tinha acontecido. Então ela disse para mim: olha, me mostra onde foi que você jogou o espelho. Então fomos lá e estava jogado no mesmo cantinho que eu havia jogado. Então eu fui lá, eu não quis pegar mais o espelho, porém ela foi lá, pegou o espelho e ela não olhou, ela só falou: vamos fazer uma coisa, vamos levá-lo para casa, eu vou quebrá-lo e depois vamos queimá-lo, porque em volta do espelho existia, ele era como que um plástico, só que um plástico muito bem trabalhado, ou era uma madeira, algo no gênero. Nós não fomos olhar detalhadamente, na verdade, o que era. E assim, Miriam pegou o espelho, porque eu não tinha coragem. Chegamos na casa de Miriam, pegamos a marreta do seu pai, quebramos o... Eu não, na verdade foi ela, quebrou todo o espelho e quando virou praticamente aquele pó, ela tacou álcool, queimou o tal redoma em volta do espelho, como eu já disse para vocês, e resolvemos jogar aquilo ali no mato. Mas eu vou falar um negócio para vocês, por incrível que pareça, depois daquele dia, esquecemos todos aqueles medos e apreensões. Foi como se tudo tivesse sumido de nossas mentes, como se a gente nunca tivesse vivenciado tal fato. Quando foi no mês de outubro, uns 3 meses depois, Miriam resolveu fazer uma festa surpresa para mim, pois era o meu aniversário. Os meus pais não fariam festa no dia que eu faria aniversário. Eles apenas fariam um almoço e um bolo na semana após o meu aniversário, devido a compromissos que o meu pai tinha assumido. Foi então que Miriam, combinando com alguns amigos do colégio, resolveu fazer aquela surpresa para mim naquele sábado. Bom, quando eu cheguei lá, estava todo mundo reunido, nós nos divertimos, todo mundo cantou parabéns, estava tudo muito gostoso. Inclusive eu fiquei de voltar cedo para casa. Porém, depois que todos foram embora, começamos a abrir os presentes que eu havia ganhado. De repente eu encontrei uma caixa com um bilhete e estava escrito assim: Feliz aniversário, ha, ha, ha. Porém não tinha nome algum. Já com muito medo, eu e Miriam abrimos aquela caixa. E adivinha o que estava lá? O espelho com a imagem do boneco que nós havíamos quebrado. E a história continua.